Pois é, senhoras e senhores, e para surpresa de absolutamente ninguém, a suspensão do Marcelo pela Conmebol de 3 jogos na Libertadores está confirmada. Eu vou trazer uma atualização e detalhes. Também vamos falar sobre a situação do Maracanã, nessa novela que mais uma vez se arrasta. O Flamengo entrou com recurso contra a liminar obtida pelo Vasco, que conseguiu na justiça o direito de enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã no próximo domingo. Então temos mais um desdobramento dessa situação. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês neste vídeo. Só não esquece de deixar o like para dar aquela moral, o seu comentário, se inscrever aqui no canal do Lessa. Se você puder se tornar membro aqui também do canal, é muito importante, conto sempre muito com a ajuda de vocês. Todo mundo que chegar é sempre muito bem-vindo. Vocês fazem parte da construção aqui do canal do Lessa. Vamos direto ao assunto com essa matéria aqui do GE. Globo. O Flamengo recorre de decisão que liberou o jogo no Maracanã. Lembrando que o Flamengo é o concessionário do estádio, no papel, né? O Fluminense entra como interveniente anuente, aí vai ter que atualizar depois com as certidões negativas de débito que o Fluminense obteve há um tempo. Quando houver uma nova licitação, o Fluminense também conseguirá entrar no contrato em condições de igualdade com o Flamengo. Por isso, quando o Vasco entra com a ação na justiça, ele entra com uma ação contra o Flamengo. Bom, vamos lá. O clube entrou com recurso para impedir o Vasco de enfrentar o Atlético Mineiro no próximo domingo, às 11 da manhã, no Maracanã. Lembrando que o Fluminense vai enfrentar o América às 6h30 da noite do sábado. Ou seja, o intervalo vai ser ali mínimo entre uma partida e outra. O relator do caso, diz aqui a matéria do GE, se declarou suspeito por motivo de foro íntimo e vai redistribuir a ação na manhã desta quarta-feira. Então, a gente talvez a gente tenha uma definição ao final do dia de amanhã. Diz aqui um trecho do recurso do Flamengo. A decisão representa um verdadeiro cheque em branco para que o Vasco da Gama atropele os direitos e deveres dos gestores de um bem público, colocando em risco a conservação do gramado, a integridade física dos atletas e a qualidade técnica dos jogos de futebol. Essa conduta, que infelizmente está se tornando rotineira, precisa ser cessada imediatamente, sob pena de configurar uma ingerência virulenta na gestão rubro-negra do Maracanã. E aqui fala gestão rubro-negra como se só o Flamengo fizesse a gestão do estádio, não também o Fluminense, né? Isso está aqui na nota do Flamengo. Que do dia para a noite se vê obrigada a abandonar todo o procedimento técnico que havia planejado para a devida manutenção do gramado. Mas é claro que é uma coisa feita em conjunto com o Fluminense, né? Com o departamento jurídico do Fluminense, com a mão, o braço do Fluminense na administração, na gestão do estádio. Enfim, só com esses argumentos aqui, sinceramente, eu não sei se será suficiente. Estou bem pessimista, a não ser que quem vai julgar a causa seja, enfim, adepto também desse pensamento, dessa preocupação com o estado do gramado. Porque o juiz ontem que deu ganho de causa para o Vasco na decisão liminar, foi muito claro que não tem por que não ceder o estádio ao Vasco, porque não vai ter jogo no domingo, não tem jogo marcado, né? Só serão 5 jogos neste mês. Então, não sei se esse argumento será suficiente, não. Também cita aqui o Flamengo, o curto intervalo entre, isso que a gente falou, né? Entre a realização de um jogo ou outro. Devido o jogo do Fluminense acabar já quase às 9 da noite do sábado e o outro jogo ser domingo às 11 da manhã. Essa é a terceira vez que o Vasco entra na justiça para jogar no estádio. Nas outras duas, o clube conseguiu. Ou seja, todas as decisões favoráveis agora até o momento são do Vasco. O Flamengo recorreu nas decisões anteriores, mas não teve sucesso. O juiz que concedeu liminar para o Vasco foi o Mauro Nicolau Júnior, da 43ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por isso eu estou falando que o histórico mostra que o Vasco vai ganhar mais uma vez essa decisão na justiça. Quando eles não conseguem chegar a um acordo na base da conversa, né, do diálogo, que é algo impossível, inviável, pelo histórico recente que a gente tem dessa situação, o que foi o que eu falei, né? Insisto, enquanto não houver uma nova licitação, enquanto isso não for colocado, um novo termo de permissão de uso, regras claras que protejam os concessionários, que protejam os clubes que estão investindo
na manutenção do estádio, vai continuar sendo dessa forma, infelizmente. Por isso eu acho que é do interesse de próprio Flamengo e Fluminense que essa licitação saia logo do papel. Porque senão está fazendo papel de otário. É sim um equipamento do Estado, público, é verdade, mas a coisa não pode ser feita dessa forma. Então, enquanto não houver essa decisão, infelizmente a gente vai ficar à mercê disso aí. Galera, rápido recado aqui da 1xBet, patrocinador aqui do canal do Lessa. Vou sortear no final deste mês uma camisa retrô do Fluminense para quem for aqui na 1xBet, ó, fazer o seu cadastro. Se você não tem cadastro na 1xBet, que é uma das maiores casas de palpites esportivos de todo o mundo. Se você ainda não tem, não perca essa oportunidade, faz seu cadastro. E se você já tiver, é só fazer um depósito mínimo de R$10 na 1xBet, envie o comprovante para o meu e-mail, que eu também vou deixar aqui. Eu vou sortear para vocês uma camisa retrô do Fluminense. Já tem cotação para o próximo jogo do Fluminense contra o América no Maracanã e tá pagando 1,51 nessa vitória do Flu. Uma boa cotação e muito provavelmente ela vai cair, hein? Muito provavelmente ela vai cair. O Fluminense é muito favorito para esse jogo, evidentemente, joga em casa, contra um dos times que estão certamente pela pontuação de agora. O América vai brigar aí ao longo do campeonato contra o rebaixamento, como já está brigando neste momento. Então é a oportunidade de, além de mais 3 pontos, colocar também uma graninha aí no bolso. Vai lá e concorra a essa camisa retrô do Fluminense que eu vou sortear para vocês no final deste mês, fechado? E vamos falar sobre a situação do Marcelo, porque a Conmebol, ela oficializou, ela ratificou a decisão que tomou de suspender o Marcelo das quartas de final da Libertadores e explicou, elaborou um relatório que foi já oficializado, encaminhado ao Fluminense, justificando a penalidade aplicada ao lateral esquerdo do Fluminense. Aqui tem o documento oficial, né, da Conmebol. Esse documento que foi enviado ao Fluminense, mas aqui, que é o documento completo, né? Mas aqui o GE publicou uma matéria e já tem a tradução que fica mais fácil para apresentar aqui para vocês, mais fácil para a compreensão de todo mundo. Esse aqui foi o relatório elaborado pela juíza Amarilis Belisário, vice-presidente da comissão disciplinar da entidade. Uma vez analisada a jogada em questão, a defesa e o relatório do árbitro principal da partida, encontramos perante uma expulsão por vermelho direto, por jogo brusco grave, que de acordo com as regras de jogo publicadas pelo IFAB, resulta em jogo brusco e grave, falta de extrema dureza, as entradas ou disputas de bola que ponham em perigo a integridade física de um adversário ou em que o jogador use força ou brutalidade excessivas devem ser penalizados como jogo brusco grave. Ou seja, aquilo que a gente já falou, nada disso aconteceu naquele lance. Qualquer jogador que atinge o adversário na disputa pela bola de frente, pelo lado ou por trás, usando uma ou ambas as pernas com força excessiva ou pondo em risco a integridade física do adversário, está jogando com força excessiva. Com efeito, esta juíza única deve analisar este caso relativamente a uma ação cometida por um jogador e, como se pode verificar no regulamento, a intenção não está contemplada, por isso não é objeto de estudo. É o que está dizendo aqui. No presente caso, temos uma ação em que o jogador Marcelo Vieira da Silva, diante da marcação de Luciano Sanches, pisa sobre ele na altura da fíbula e da tíbia e fíbula da perna esquerda com o uso de força excessiva. Cara, o que é força excessiva, cara? O cara tá driblando e vai pisar. E vai pisar no chão. Que força excessiva é essa, cara? É inacreditável não levarem em consideração a intenção num caso como esse. Como pode isso? É robô. Os jogadores são robôs, é tudo mecanizado, é matemática exata. Por isso a intenção não deve ser levada em consideração. Cara, é inacreditável. Enfim, e aí resultou na lesão do Sanches, explicando aqui. Nesse sentido, esta comissão entende que o árbitro que esteve próximo da jogada acertou ao expulsar o Marcelo com cartão vermelho direto. Com efeito, não há dúvida de que houve excesso de força. E como consequência, a integridade física do adversário foi colocada em risco, o que ocasionou o extremo sofrimento e lesão do jogador Sanches. Embora entendemos que o futebol é um esporte de contato, não me diga, sério, a juíza única é de opinião que os jogadores devem medir o uso de força excessiva nas ações do jogo, a fim de não colocar em risco a integridade física do adversário. Cara, nesta ação em particular, fica claro que o jogador não mediu o uso de sua força ou o perigo que isso poderia acarretar e, como consequência, provocou uma luxação completa. Então é o seguinte, Marcelo, você deveria ter dado uma cambalhota no ar, pô. Dado um mortal
sabe? Um mortal duplo, o escarpado, e aí você não iria atingir a perna do seu adversário. Era só ter feito isso, cara. Infelizmente você não fez, né? Foi burro aí, né? Com respeito às desculpas e à posterior aceitação por parte dos envolvidos, esta juíza única destaca e valoriza o espírito esportivo de ambos os jogadores numa situação que originou uma lesão grave por parte de um atleta que representava sua equipe em um torneio do Conmebol. Da mesma forma, as publicações da imprensa e as reações dos diferentes jogadores têm sido valorizadas por essa juíza única de forma positiva. Imagine se fosse o contrário, considerando que um dos valores mais importantes do esporte, em particular do futebol, é a solidariedade e o jogo limpo entre os competidores. Não obstante, para o presente caso, não tem força probatória suficiente para isentar o jogador de uma sanção. Em decorrência do exposto, em virtude das declarações e publicações apresentadas pela defesa, é importante ressaltar, mais uma vez, que no presente caso não está sendo julgada a intenção do jogador, mas sim a própria ação. Estaremos em outro cenário mais grave se pelas imagens fosse possível observar que o jogador agiu de forma deliberadamente violenta e que, neste caso, as consequências disciplinares poderiam ser ainda mais severas, ou seja, ela diz aí que poderia ter sido pior ainda, caso eles tivessem entendido que o Marcelo cometeu a falta com a intenção de machucar o adversário. A comissão disciplinar deve apreciar, de acordo com os elementos probatórios e em conjunto com as regras, a resolução de expediente de forma justa e proporcional. Consequentemente, conclui-se que houve ação do jogador Marcelo, jogo brusco grave, na jogada em que ocorreu a lesão, em virtude das circunstâncias descritas e levando em consideração o artigo da Conmebol estabelece que a sanção pode ser de pelo menos uma suspensão de jogo ou por tempo determinado. Esta juíza considera apropriado sancionar Marcelo em 3 partidas de suspensão, incluindo a suspensão automática. É isso, gente. É isso. É essa arbitrariedade, essa vergonha, essa justificativa inacreditável. O Fluminense ainda não apresentou a apelação para tentar anular esse julgamento, tá? É importante frisar isso. O Fluminense está preparando esse documento para enviar à Conmebol. Só que diante de tudo isso, diante do embasamento, das justificativas, fica cada vez mais difícil imaginar que essa decisão será modificada, né? Tá muito claro que a Conmebol não vai voltar atrás. O Fluminense vai, pelo menos para mim, né? O Fluminense ainda alimenta a expectativa, não assim, ainda segue inconformado com essa decisão e vai enviar esse documento, essa petição que está sendo preparada e talvez seja enviada já nesta quarta-feira. Enquanto isso, o Olímpia, time do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, do qual ele é sócio, já foi vice-presidente, soltou fogos na arquibancada e até agora não há absolutamente nenhum comunicado dando conta de que o Olímpia vai ser punido. Zero, nenhum. Absolutamente nenhum. Surpreende a vocês? A mim não. Então é bom ficar de olho aberto, porque essas quartas de final tem muita coisa em jogo aí. O Fluminense vai ter que, enfim, tomar cuidado se é que há alguma coisa a se fazer, porque esses confrontos podem extrapolar dependendo do que acontecer, o que vai acontecer, o que vai ocorrer dentro de campo. Beleza? Então vamos aguardar para saber quando o Fluminense vai enviar esse documento para tentar anular esse julgamento. Deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreva no canal do Leste, não se esqueça, verifique se você realmente está inscrito. Tamo junto!